4. A figura mostra a localização de dois números x e y na reta numérica. Qual alternativa apresenta o menor número? Como x e y são dois números aqui, veja que eles estão entre 0 e 1. Ó, o 0 está aqui, o 1 está aqui. Observe que o x está mais próximo do 0, enquanto o y está mais próximo do 1. Assim, se a gente traçar uma linha imaginária aqui no meio, que vai indicar o número meio, nós conseguimos observar que o x é menor que meio e o y é maior que meio. Vamos dar nome aos bois para a gente poder pensar um pouco melhor? Vamos dizer que x é um número que tem entre 0 e meio, sei lá, x é 0,2. E o y, um número que está entre meio e 1, sei lá, 0,8. Vamos analisar as alternativas considerando esses dois números. Na alternativa A eu tenho x e na B x mais y. Nós queremos o menor número. Ora, x mais y é maior que x. Portanto, o B não é maior que o A. Assim, a alternativa B a gente já elimina. Agora, x com x ao quadrado, que é a alternativa C. Se x é 0,2, sempre que a gente eleva ao quadrado um número que está entre 0 e 1, o resultado é menor do que o número inicial. Por exemplo, 0,2 elevado ao quadrado corresponde a 0,04. Que é um número que é menor que 0,2. Portanto, a alternativa A é maior que a C, então a A não pode ser. Agora, D, x vezes y. Observe que quando eu multiplico um número que está entre 0 e 1 por um número aqui que é menor que 1, o resultado vai ser menor que o x. Então, por exemplo, se eu multiplicar 0,2 por 0,8, o resultado vai ser 0,16, que é menor que o 0,2. Mas ainda assim vai ser maior que o quadrado do número. Portanto, a D também é maior que x ao quadrado. E aí, o x dividido por y. Observe que o resultado vai ser um número que está entre o x e o y. Por exemplo, 0,2 dividido por 0,8 corresponde a 0,25, que é um número que está entre 0,2 e 0,8. Portanto, esse número é maior que x, então não pode ser maior que x ao quadrado. Portanto, nós concluímos que o menor de todos os números é o x ao quadrado, o que corresponde à alternativa C. No quadriculado, a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna são iguais. Qual é o valor de A mais B menos C? Nós queremos saber o valor de A mais B menos C. E nós sabemos que quando somamos os números nessas colunas aqui, nessas linhas, os resultados são os mesmos. A vantagem disso é que a gente pode igualar as somas desses valores. Então vamos usar essa técnica. Nós queremos A mais B menos o C. Bom, se eu tenho A e B aqui, eu tenho C aqui. Se eu subtrair a soma dos valores desta coluna pela soma dos valores desta coluna, o resultado vai ser A mais B mais E, menos 8 mais C mais 6. E aí aqui o A mais B vai ficar positivo e o C vai ficar negativo. É isso que eu quero, né? A mais B e C. Então vamos ver o que acontece, ó. A mais B mais E menos 8 mais C mais 6 tem que ser 0, né? Porque as duas colunas têm o mesmo valor. Essas duas somas são iguais. Vamos agora isolar o A mais B menos C, ó. Então eu tenho A mais B e o C aqui. Então eu tenho A mais B menos C e sobrou todo esse resto aqui. Vamos passar o resto aqui para o outro lado, ó. O 8 e o 6 estão aqui, esse menos aqui, eles passam para mais. 8 mais 6 é 14. E o E que está com mais vai passar aqui com menos. Portanto, A mais B menos C é 14 menos E. Ah, temos um problema aqui. Essa letrinha está atrapalhando a minha vida. Será que a gente consegue eliminar ela daqui? Vamos ver as outras linhas de colunas. Ó, eu tenho a E, eu quero eliminar esse E. Só que nesta linha aqui eu tenho o D também. Aí eu vou achar outra letra ruim para mim. Mas olha só, se os números nas linhas e nas colunas têm as somas iguais, isso quer dizer que se eu somar o 4 com 7 com D, essa soma precisa ser o mesmo que D mais E mais 6. Assim, o valor D vai aparecer nas duas somas e eu vou poder fazer o quê? Cortar esse D. E ainda de quebra, vou conseguir achar o valor de E. Vamos ver onde nós vamos chegar? 4 mais 7 mais D tem que ser igual a D mais E mais 6. Assim, cortando o D aqui, eu fico de um lado com 4 mais 7, 11. E do outro lado eu fico com 6 mais E. Isto significa que o E corresponde a 11 menos 6, que é 5. Agora que a gente achou o valor de E,
basta substituir aqui em cima. 14 menos 5. 14 menos 5 corresponde a 9. Portanto, nós concluímos que A mais B menos C é igual a 9. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Na figura, ABCD e BEFC são quadrados, cada um com 60 cm² de área. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Aqui nós temos a nossa figura, onde temos aqui os dois quadrados juntos, e aí nós fizemos algumas linhas aqui que deram origem a esse desenho estranho. Observe que esta linha aqui está dividindo esse retângulo que foi feito com os dois quadrados ao meio. Da mesma forma, essas duas linhas aqui dividem os quadrados ABCD e BEFC ao meio. A área em cinza, portanto, será a soma das áreas desses quatro triângulos aqui. Agora observe que pela simetria da questão, esse triângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Assim, basta a gente calcular a metade da figura e dobrar o valor para descobrir a área total. Vamos nos ater então ao quadrado ABCD. Observe o seguinte, a figura assim está meio estranha para a gente pensar. Então vamos tentar decompô-las em figuras que a gente sabe como calcular. Vamos, por exemplo, pegar o triângulo ADE. Note que o triângulo ADE corresponde à metade do retângulo ADEF. Como o retângulo é composto por dois quadrados, a área total desse retângulo vai ser 120 cm². Só que observe que o triângulo vai ocupar metade desse retângulo total. Portanto, a área desse triângulo vermelho aqui, ADE, é justamente 60 cm², que é a área de um quadrado. E o que isso me ajuda? Se eu fizesse outro triângulo menor aqui, ó, como esta linha aqui ela está dividindo esse retângulo ao meio, ela vai cruzar o segmento BC no meio dele. Se é no meio, quer dizer que esse pedaço aqui é metade de toda essa linha aqui. Opa! Então, esse triângulo ADE, ele na verdade, ele é semelhante a esse triângulo menor aqui. E se essa linha aqui mede metade dessa, quer dizer que a razão de semelhança é 2. Então, esse triângulo aqui que está aqui, ele é semelhante a esse outro aqui. Então, qual que vai ser a área? Se a razão de semelhança entre os lados é 2, a razão de semelhança entre as áreas é o quadrado. 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, nós acabamos de descobrir que a área desse triângulo aqui é 4 vezes a área desse triângulo aqui. E essa informação é importante para a gente. Basta a gente descobrir agora a área de um dos triângulos e a nossa vida já está feita. Mas como que eu faço isso? Vamos agora observar dentro do quadrado ABCD. Se a razão entre as áreas desses triângulos é 4, quer dizer que a razão entre as medidas de todos os lados é 2. Em particular, a altura desse triângulo aqui vai ser metade da altura desse triângulo maior aqui. Mas o que isso me ajuda? Se isso aqui é metade disso, quer dizer ó, que se eu dividir aqui no meio, esses 3 pedaços somados vão corresponder à medida do lado todo. Portanto, se eu traçar linhas aqui paralelas, por exemplo, vou traçar uma linha aqui e outra aqui, cada um desses 3 fatias que eu tive aqui, esses 3 retângulozinhos, vai ter 1/3 da área do quadrado total. E observa o seguinte, então, a área desse retângulo aqui, ó, que ocupa 2 tirinhas, cada tirinha tem 1/3 da área, ou seja, cada tirinha aqui, a gente sabe que tem 20 cm². Veja que nesse retângulo aqui, esse triângulo maior vai ocupar exatamente metade da área do retângulo. Portanto, a área do retângulo aqui é composta por 2 tirinhas de 20. Tem, portanto, 40 cm². Assim, a área desse triângulo aqui maior é de 20 cm². Ah, mas a área desse aqui menor não é 4 vezes menor que essa? Tá bom. Então, a área desse triângulo menor é 20 dividido por 4, 5. Portanto, moral da história, qual que é a área que eu estou procurando? A área vai ser 20 mais 5, que é a área da região cinza do primeiro quadrado, tudo isso vezes 2, porque as duas áreas aqui dessas duas figuras vão ser a mesma. Portanto, a área da região cinza corresponde a 2 vezes 25, que é 50 cm², e, portanto, a solução é a alternativa C, o que finaliza esta questão. Qual é o valor da expressão 20.235 vezes 20.235 menos 20.238 vezes 20.232.
nós temos uma expressão aqui que eu acho que é um pouquinho complicada para fazer manualmente, né? Você pode até tentar arriscar e fazer as contas na mão, na raça, e ver quanto vai dar. Mas eu acho que não vai ser muito inteligente, né? Então vamos tentar pensar numa estratégia para resolver isso mais rápido. Bom, esse número 2235 é um número meio grande para a gente multiplicar por ele mesmo e fazer essa conta. Bom, se ele é um número grande e veja que as alternativas de resposta são números pequenos, vamos tentar falar que esse 2235 é um número n, tá? Eu não quero trabalhar com esse trambolhão todo aqui, esse número de 5 dígitos, vou chamar ele de n, tá? Se ele é meu n, vamos tentar escrever essa expressão em função de n. Olha só, 20.235 é o meu n, eu estou multiplicando por ele mesmo, então é n vezes n. E aqui, olha, vai ficar menos. 20.238, veja aqui, isso é do 20.238 é 20.235 mais 3. Então, é o nosso n mais 3. E da mesma forma, veja aqui, 20.232 é 20.235 menos 3. Como 20.235 a gente está apelidando ele de n, isso aqui corresponde a n menos 3. Agora que nós chamamos o 20.235 de n, vamos tentar resolver essa expressão aqui, ó. Bom, n vezes n a gente sabe que é n ao quadrado. Agora, o que temos aqui? N mais 3 vezes n menos 3. Isto aqui nos lembra um produto notável, que é a chamada diferença de quadrados. E por que tem esse nome? Olha só, se eu fizer a propriedade distributiva aqui, ó, n vezes n fica n ao quadrado. N vezes menos 3 vai ficar menos 3n. E 3 vezes n mais 3n. E por último aqui, 3 vezes menos 3, menos 9. Agora olha só, 3n menos 3n vai cortar, porque são valores iguais. Sobrou o quê? Sobrou apenas n ao quadrado menos 9. Ou seja, sobrou os valores n ao quadrado e o valor 3 ao quadrado, ou seja, a diferença de quadrados. Agora, eu obtive que essa expressão toda aqui, na verdade, é n ao quadrado menos n ao quadrado menos 9. Vamos, então, tirar esse parênteses daqui. Então, isso aqui fica n ao quadrado menos n ao quadrado. E atenção, menos com menos é mais, que aqui é como se tivesse um menos 1 multiplicando. Então, fica mais 9. Opa, n ao quadrado corta com n ao quadrado. Quem que sobrou nesse trambolhão todo? Sobrou apenas o 9. E 9 é o que corresponde à alternativa C. Logo, o valor de toda essa expressão é 9. Veja que essa nossa estratégia de substituir o 20.235 por n acabou facilitando bastante os cálculos. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial e, às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Nessa questão, acho que é interessante a gente fazer um esqueminha aqui, fazer o esqueminha da estrada e da distância das cidades, para a gente entender como que foi essa viagem, né? Então a gente tem aqui essa linha reta, então aqui eu vou indicar que é o valor da cidade de Pirajuba, aqui no final da nossa estrada vai ter a cidade de Quixajuba, e no meio entre as duas cidades tem essa cidade de Arraial, que eu vou indicar com a inicial a letra A. Vamos organizar as informações do enunciado. Bom, às 11 da manhã, ele havia percorrido um quarto da distância de Pirajuba e Arraial. Vamos falar que essa distância aqui é uma distância x, tá? Entre Pirajuba e Arraial. A gente vai querer descobrir a distância entre Pirajuba e Quixajuba, ou seja, essa distância toda aqui. Vou falar que essa distância toda aqui é y, tá? Então essa aqui é a distância de Pirajuba e Quixajuba, essa distância é y. A gente quer descobrir o valor de y. Bom, às 11 da manhã ele percorreu um quarto da distância. Então aqui ele estava aqui, às 11 da manhã ele percorreu um quarto aqui. Então ele estava, sei lá, aqui, ó. Então isso aqui, essa distância aqui representa um quarto de x. Então um quarto de x. Aí às 3 da tarde ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então Arraial e Quixajuba é aqui, suponho que ele percorreu aqui 3/4 da distância, tá?
nós queremos saber o valor de y, né? Então vamos tentar pegar essa distância aqui entre Arraial e 3/4 da distância de Quixajuba e escrever essa distância aqui em função de x e de y, né? Olha, de Pirajuba até Arraial foi x. Então, para chegar até Quixajuba, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, esse pedacinho que sobrou aqui vai ser o quê? Vai ser y, que é a distância total, menos x, que é essa distanciazinha aqui. Esse pedaço aqui vale y menos x. E esse pedaço aqui é 3/4 y menos x. Bom, o enunciado nos diz que ele chegou aqui às 15 horas. E aqui ele estava às 11. Então, em 4 horas, que é 15 menos 11, em 4 horas ele percorreu desse ponto aqui, foi, até esse ponto aqui. Como ele anda 60 km por hora, se em 1 hora ele anda 60 km, em 4 horas ele vai andar 60 vezes 4, que é 240 km. Portanto, essa distância aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, corresponde a 240 km. Mas nós sabemos escrever essa distância em função de x e y. Não sabemos, ó, 240 vai corresponder ao quê? A distância que ele percorreu desse ponto aqui até chegar em Arraial, se aqui ele tinha percorrido 1/4 de x, o que sobrou aqui é x menos 1/4 de x, que dá 3/4 de x, não é? Então aqui ele percorreu 3/4 de x. E aí, de Arraial até Quixajuba, foi mais 3/4. 3/4 do quê? De y menos x. Então aqui eu vou colocar mais essa distância aqui, foi 3/4 de y menos x. Agora vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Pena que nós temos duas variáveis para resolver uma equação só, mas veja olha isso aqui. Aqui vai ficar 3/4 vezes y menos 3/4 vezes x. Então isso aqui vai ficar 3/4 de x mais 3/4 de y aqui, porque eu estou multiplicando aqui fazendo distributiva, olha, y vezes 3/4, menos 3/4 de x. Ah, olha aqui, ó, 3/4 de x, aqui está menos, aqui está mais, corta, sobrou só 3/4 de y. Então eu sei que 3/4 de y vai ser quanto? Vai ser 240? Então ficamos só com essa equação para resolver. Nós temos então que 3/4 de y é igual a 240. Então a gente aqui vai fazer o quê? Vai passar o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Então vai dar aqui que o y é igual a 240. Como eu falei, o 4 dividindo passa multiplicando, fica vezes 4, dividido por 3. 240 dividido por 3 vai dar 80. Isso aqui vai ser 80. 80 vezes 4 vai corresponder a 320. Portanto, nós concluímos que a distância que nós queremos calcular é o valor de y, né, que nós falamos aqui no nosso esqueminha, que a distância entre P e Q é y, que essa distância y é 320 km. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 320 km, o que finaliza esta questão. Seja x um número tal que x² menos 3x mais 1 é zero. Qual é o valor de x² mais 1 sobre x²? Nessa questão, a gente pode simplesmente calcular o valor de x aqui usando Bhaskara e depois substituir aqui. Mas isso tem cá que vai dar um x com umas raízes, tudo, aí vai dar um trabalhinho fazer essa conta, né? Vamos então tentar usar o raciocínio para simplificar essa conta apenas com manipulações algébricas. Aqui eu quero calcular o valor dessa expressão, que tem aqui esse termo x². Assim é interessante a gente descobrir um jeito de representar esse x² com termos de expoente menor, porque vai facilitar a nossa conta. Veja aqui, a gente sabe que x² menos isso mais isso é zero. Ou seja, se eu pegar o x² e colocar ele em evidência, ó, x² passa o menos 3x somando, vai ficar 3x, o 1 subtrai, menos 1. Portanto, o x² é 3x menos 1. Bom, isso aqui já simplifica um pouco a conta. Vamos substituir aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 3x menos 1 mais 1 sobre 3x
menos 1. Legal. Agora o que vai acontecer? Veja aqui, nós temos aqui esse valor com x, vamos tentar simplificar essa expressão aqui. Para isso, é como se tivesse um denominador 1 aqui. Faz um MMC aqui, isso aqui fica, o denominador vai ficar 3x menos 1. Aí isso aqui divide por 1, multiplica por 3x menos 1. Então vai dar 3x menos 1 ao quadrado. E aqui vai ficar mais 1. Agora vamos desenvolver esse produto notável aqui em cima. Ó, isso aqui fica 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado. Depois vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes 1 vezes 3x, menos 6x. E aqui mais 1 ao quadrado é 1. Só que aí vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, que vai ficar 2. Então aqui fica mais 2. Tudo isso dividido por 3x menos 1. Agora, veja aqui, eu gostei de sumir com esse x aqui, né? Porque a gente sabe aqui que nós temos esses valores aqui que são inteiros. Assim, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que esse aqui é o x ao quadrado? Apareceu aqui o x ao quadrado de novo, né? A gente já sabe que x ao quadrado é 3x menos 1. Então, vamos substituir de novo aqui, ó. Vai ficar 9. X ao quadrado, a gente viu que é 3x menos 1. Menos, aí nós temos aqui 6x mais 2. Veja que 6 é 2 vezes 3 e 2 é 2 vezes 1. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 2 vezes 3x menos 1. Não é, ó, 3x vezes 2 fica menos 6x, menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Tudo isso dividido por 3x menos 1 aqui no denominador. Ah, agora olha só, eu posso colocar esse 3x menos 1 em evidência, né? Ó, eu posso colocar isso aqui como sendo 3x menos 1 vezes, aqui vai ter 9, aqui vai ter menos 2, tudo isso dividido por 3x menos 1. Bom, 3x menos 1 é igual a 3x menos 1, vai cortar aqui. Vai sobrar quanto? 9 menos 2. 9 menos 2 costuma ser 7. Olha que legal, nós eliminamos o x e obtivemos um valor, um número inteiro aqui. Então o valor dessa expressão aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, é 7. 7 é o que está indicado na alternativa A. E isto finaliza esta questão aqui. Laura colou 27 cubinhos, alguns brancos e outros cinzentos, formando um cubo maior. A figura mostra duas vistas desse cubo, ambas com a mesma face em contato com a mesa. No máximo, quantos cubinhos brancos Laura usou para montar o cubo? Então, temos aqui as duas figuras que mostram esse cubo de perspectivas diferentes. Uma coisa importante para se lembrar antes de resolver a questão é que, como Laura usou exatamente 27 cubinhos, isso significa que temos os cubos internos que não vão aparecer em nenhuma dessas duas imagens. E no contexto da questão, como queremos a quantidade máxima de cubinhos que sejam brancos, isso significa que vamos ter de considerá-los brancos para maximizar esta quantidade. Então, para entender em qual face esses cubos estão sendo apresentados para a gente, vamos observar esta face de cima. Observe que a face de cima na primeira figura e na segunda está transladada. Veja que esse cubinho aqui foi para cá e esses 4 aqui brancos são lá para o fundo. Ou seja, essas duas faces aqui que estão visíveis para a gente na figura 1, nessa figura 2, estão lá atrás. Então vamos utilizar esta noção para fazer a nossa contagem. Vamos pensar então aqui inicialmente em contar os cubos desse primeiro pedaço aqui. Já que no segundo pedaço, vamos contar os cubos a partir destas duas faces que nesta primeira figura estão ocultas da gente. Então, nessa primeira fileira aqui, observe que todos os cubos são brancos. Então já temos aqui nessa primeira fileira 4 cubos brancos. Nessa segunda fileira, temos um cubo cinzento. E esses dois aqui são brancos. Como observado no início da questão, o cubo no meio pode ser tanto branco quanto cinzento. Não temos como saber. Mas como queremos a quantidade máxima de cubinhos brancos,
vamos considerar que este cubinho é branco. Então, nesta segunda fileira, temos 3 cubinhos brancos no máximo. E na última fileira, temos aqui um cubinho branco e outro cubinho branco aqui. E no meio, o cubo que está oculto, de novo, vamos supor que ele é branco para maximizar a quantidade. Logo, nessa terceira fileira, podemos ter no máximo 1, 2, 3 cubinhos brancos. Então, nesse pedaço aqui todo, temos 4 mais 3 mais 3, que são 10 cubinhos brancos. No máximo, 10 cubinhos brancos. Agora vamos analisar essas duas faces que aqui não é possível verificar, mas na segunda figura elas estão expostas para a gente. Então, como falta analisar essas duas faces que estão expostas, correspondendo a esses cubinhos daqui, podemos fazer a análise diretamente aqui na frente, já que essas partes aqui de trás nós já fizemos a análise nesse primeiro caso. Aqui temos então 4 cubinhos brancos, um quinto cubinho branco aqui e mais 3 cubinhos brancos aqui na frente. Ou seja, temos no total 8 cubinhos brancos nesse pedaço aqui. Assim, o total de cubinhos brancos que podemos ter é 10 mais 8, que é 18, o que corresponde à alternativa D. Fabiano vai colorir a figura de modo que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Qual é o menor número de cores que ele deve usar? Nós temos essa figura aqui, e aí vamos tentar pensar em como a gente pode colorir tentando usar o mínimo de cores possível. Inicialmente, eu vou começar aqui do meio com este quadrado. Vamos supor que eu pinte esse quadrado aqui, por exemplo, de vermelho. Se nós pintarmos ele aqui nós temos 4 regiões que estão do lado dele, não podemos usar a cor vermelha nessas 4. Mas como essas aqui, veja que esta e estas não se intersectam, posso pintar essas duas com a mesma cor e essas duas com a mesma cor. Vamos pintar então essas aqui de azul e pintar essas outras duas aqui de verde, por exemplo. Como eu quero minimizar o número de cores que eu vou usar, vou tentar usar só essas 3 cores para pintar esses 4 aqui em volta. Observe o seguinte, que esse aqui ele está com esse azul adjacente e esse verde. Então eu não posso pintar nem de azul nem de verde. Vou tentar pintar de vermelho esse aqui. Agora, observe que para pintar esta região aqui, eu não vou poder usar nem esta cor aqui, nem essa. E também não posso usar essa terceira cor aqui. Portanto, tenho que usar uma quarta cor obrigatoriamente. Agora, esta região aqui, de novo, eu posso pintar dessa cor aqui. E, finalmente, para pintar essa aqui, eu posso repetir esta cor aqui de cima. Portanto, o número de cores mínimo que eu posso usar é 1, 2, 3, 4 cores. Isto corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Os 45 alunos de uma turma compraram os 100 bilhetes de um sorteio, em diferentes quantidades, de acordo com a tabela. É mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por um aluno que comprou 1, 2, 3, 4 ou 5 bilhetes. Nessa tabela aqui, nós temos as quantidades de bilhete e outra coluna que representa o número de alunos que compraram o bilhete. Como no total temos 100 bilhetes, o valor mais provável de sair vai ser a quantidade de bilhetes que tiver em maior quantidade. De acordo com essa tabela, nós podemos calcular quantos bilhetes pertencem ao aluno que comprou uma certa quantidade de bilhetes. Por exemplo, na nossa primeira linha, nós temos que um bilhete foi comprado por 16 alunos. Isso significa, na verdade, que cada um dos 16 alunos comprou um bilhete. Portanto, há no total 16 vezes 1, que corresponde a 16 alunos que compraram um bilhete. Agora, na segunda linha, há 14 alunos que compraram 2 bilhetes cada um. Portanto, 2 vezes 14, há 28 bilhetes que pertencem a alunos que compraram 2 bilhetes. Seguindo o mesmo raciocínio, na terceira linha, há 7 alunos que compraram 3 bilhetes. Portanto, há 21 bilhetes que pertencem a alunos que compraram 3 bilhetes. Mais uma vez, o mesmo raciocínio. 4 bilhetes, 5 alunos compraram 4 bilhetes cada. Então, há 20 bilhetes que pertencem a alunos que compraram 4 bilhetes. E, finalmente, há 3 alunos que compraram 5 bilhetes cada, ou seja, 15 bilhetes pertencem a alunos que compraram 5 bilhetes cada.
Se a gente somar todos esses valores aqui, 16 mais 28 mais 21 mais 20 mais 15, vai corresponder justamente a 100, que é o total de bilhetes. E como já foi dito, o valor mais provável é que o bilhete sorteado tenha sido que apareça em maior quantidade aqui. Analisando aqui as quantidades, veja que o 28 é o maior valor. Portanto, é mais provável que ao sortear um desses 100 bilhetes, caia num desses 28 bilhetes aqui que pertencem a alunos que compraram exatamente 2 bilhetes. Portanto, isso significa que é mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por um aluno que comprou 2 bilhetes. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa B. Em um conjunto de números inteiros positivos, a média aritmética dos 2 maiores é 50, dos 3 maiores é 48, dos 4 maiores é 46 e assim por diante, diminuindo de 2 em 2. Qual é o menor número que pode pertencer a esse conjunto? Imaginemos que os 2 maiores números são A e B. O que significa dizer que a média aritmética dos dois é 50? Quer dizer que se eu somar os dois e dividir por 2, o resultado vai ser 50. Então, nós sabemos que se eu fizer A mais B, o resultado disso vai corresponder a 50 vezes 2, que é 100. O enunciado nos diz também que a média aritmética dos 3 maiores é 48. Vamos imaginar, então, que eu tenho o meu A e o B, o A é maior que o B, e eu tenho o C também, sendo que o B é maior que o C. Esses aqui são os 3 maiores. A média aritmética dos 3 são 3 números dividido por 3. Esse resultado é 48. Do mesmo modo que eu fiz anteriormente, isso significa que se eu somar os números A mais B mais C, o resultado disso vai ser 48 vezes 3, que é 144. Agora observe o seguinte, como aqui eu tenho a soma de A com B, e aqui eu tenho a soma de A mais B mais C, se eu subtrair essas duas equações, como eu tenho A e B aqui, se eu pegar essa aqui e subtrair dessa, o B vai cortar com B, o A vai cortar com A, e vai sobrar só o C. Então vai ficar que o C é 144 menos 100, que é 44. Portanto, dessas duas equações aqui, a gente sabe que o C tem que valer 44. A média aritmética dos 4 maiores é 46. Portanto, isso significa que A mais B mais C mais D dividido por 4 é 46. Portanto, isso significa que a soma do A com B com C com D, os 4 maiores, é 46 vezes 4, que é 184. Daqui, seguindo a mesma lógica, a gente consegue descobrir que o valor de D, porque se eu subtrair essa primeira dessa segunda, A, B e C vão cortar, D é 184 menos 144, que é 40. Se nós prosseguirmos com essa brincadeira, nós vamos saber que a soma dos 5 maiores números é 220. E, consequentemente, se a gente fizer a subtração dessas duas equações aqui, nós vamos obter que o E é 36. Observe o seguinte, a sequência dos números que a gente está descobrindo, 44, 40, 36, são múltiplos de 4. Então, se eu continuar esse mesmo raciocínio para os próximos termos aqui, o próximo resultado, o próximo número, que ser o F, vai ser 32, e assim por diante. Portanto, eu sempre vou ter que os números dessa sequência de números é um múltiplo de 4. Assim, isso aqui vai diminuindo, 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 até chegar em 8, 4 e 0. Mas observe que esse conjunto é de números inteiros positivos. E o 0 não é positivo. Então, o menor número que pode pertencer a esse conjunto é o número 4. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão.